Freud falava desse sentimento de estranheza familiar. Eu acho que isso é muito pertinente mesmo. A gente estranha certas coisas na tecnologia, mas lá no fundo você... Então a gente tem essa ambivalência. Porque seres humanos sempre se apaixonaram por coisas, não é novidade. Né? Nos apaixonamos por uma árvore, por animais, por canetas, né? Isso não é novidade. O que é novidade é que essa coisa pela qual os seres humanos se apaixonam está ficando muito parecido com a pessoa mesmo. Ela responde, ela interage. Mas toda vez que eu falo isso, né, quando eu estou numa posição de defender que a tecnologia virou um sujeito, aí me lembram que esse sujeito tem uma grande diferença dos sujeitos, dos outros sujeitos. Qual? Não é um sujeito desejante. Será que nós temos força para controlar a tecnologia? Como a gente pensa assim, não, o homem fez a tecnologia, então eu posso desfazer. Você conhece na história alguma sociedade que desistiu da roda? Do arco e flecha? A ideia de que a tecnologia é uma coisa que o homem fez e, portanto, pode desfazer é enganosa historicamente, antropologicamente. Nós podemos ser só uma das peças nessa engrenagem. Nós não somos os autores. E aí tem esse grande fantasma de uma tecnologia que começa a ser autônoma, né? A relação do ser humano com a tecnologia tem 4 fases. Primeira fase, a tecnologia é um instrumento, como aquele galho de árvore. Depois a tecnologia é um meio, como o celular ou como o computador, né? Depois a tecnologia é um outro com quem eu me relaciono. E a próxima fase, a quarta que a gente está entrando só muito de leve, é quando a tecnologia embarcada no ser humano. A quarta fase nós vamos ter no meu íntimo algo tecnológico que faz algo por mim e que se confunde, que se mistura, que eu já não separo mais o eu do não eu, né? Então é de uma tecnologia, de uma subjetividade que é e não é minha. Mas ao mesmo tempo ela é um encantadora, é um encantamento, né? Nós somos encantados e apavorados. O livro já foi o vilão. Ele, a escrita, já foi ela a tecnologia nova, né, que fez o Farol dizer, caramba, quem é que vai agora ter em mente o Velho Testamento, né, a Odisseia, a Ilíada, o Torá, o Mahabharata? Quem é que vai guardar? Não vai mais precisar, a gente vai perder a capacidade de ter memória. Uma das coisas que cria o sujeito com o mundo interno foi a invenção da leitura silenciosa no século XVI. Imagina da invenção do livro ao livro chegar ao mundo, quanto tempo levou, da impressão chegar ao mundo, quanto tempo levou. A internet está aí de novo, talvez há 32 anos, e praticamente o mundo inteiro está conectado. É desse tamanho. E por ser desse tamanho, nós não temos como ter o alcance ainda. Há gerações e gerações nascendo só agora, no grau de conectividade que a gente tem. Nós não sabemos de verdade onde isso vai dar, né? Da perspectiva da psicanálise e talvez de todas as ciências humanas, não há homem natural. O ser humano só virou humano, só deu o seu salto do primata que nós somos, seguimos sendo, é claro, mas do primata que nós somos entre os nossos primos. Demos um salto de primatas para os primatas humanos que nós somos, justamente ao transformar a natureza e inventar a tecnologia. Eu saio da realidade e vou entrar num mundo que é virtual, que é potencial, mas que não é real, afinal de contas. Eu gosto muito, como psicólogo, como professor, né, de diminuir a distância, dizer que essa distância não é tão grande assim entre uma realidade real e uma realidade virtual, lembrando a vocês o seguinte, a nossa mente é um espaço virtual, né? Então, diminuir as distâncias entre o verdadeiro e o falso, nesse sentido, entre a realidade real e a realidade virtual, é uma forma também de diminuir, digamos, o preconceito contra essa experiência. Existem relações muito profundas que podem ser feitas também via internet. Estar com o telefone na mão pode ser um sinal de autismo, de encerramento naquele ambiente. Mas também pode ser uma forma de acesso, comunicação íntima, importante, significativa com outras pessoas. O algoritmo tem produzido em nós uma reafirmação identitária. E identidades são importantes para a nossa estabilidade, mas identidades rígidas são mortíferas, porque eu passo a cobrar do outro que o outro seja que nem eu.
ou isto ou aquilo. De certa maneira, é sempre sobre isso a vida. A gente precisa fazer escolhas. E a gente tem dificuldade de fazer escolhas porque em algum lugar em nós, a gente pensa que haveria uma forma de ter isto e aquilo ao mesmo tempo. A dificuldade que a gente tem de fazer renúncias, ela é extremamente grande. E o que vai manter uma certa relação com o sofrimento é essa fantasia de que haveria o melhor. Qual é o melhor? Isto ou aquilo? Então, em certa medida, há que se fazer escolhas. E, em certa medida, não há como se livrar do resquício que fica, tanto nisto quanto naquilo. E aí eu digo isso porque, quando a gente coloca essa pergunta título, né? Fiquei só, e agora? É uma pergunta muito interessante, porque fiquei. Fiquei quer dizer que não estava. E aí ficou. Mas como não estava? Tinha mais gente dentro da sua pele, com você? Como assim? Então, o fiquei só, ele aponta para uma certa lucidez que em certo ponto chega, mas que nem sempre está com a gente. O Freud aponta que não há fuga de si. Onde a gente vai, a gente se depara com a gente mesmo. E a gente se depara com a gente mesmo, não tão mesmo assim, tá? No sentido de uma certa repetição. Onde a gente vai, a gente se encontra com a gente mesmo, que com sorte e trabalho, não é tão mesmo assim. Há uma certa dimensão de uma alteridade. Há uma certa dimensão de uma novidade. Há uma certa dimensão de alguma diferença entre nós e a gente mesmo. As empresas têm trabalhado alguns temas importantes, né, como a segurança psicológica, né, de uma teórica chamada Amy Edmondson. A liderança tradicional tem trabalhado fortemente para se transformar numa liderança que a gente tem chamado como uma liderança mais positiva, né, onde é uma liderança mais focada no desenvolvimento e no olhar para as pessoas, é uma liderança que estimula a colaboração ao invés da competição, é uma liderança que abre mão de ter a resposta para tudo, para tomar decisões mais compartilhadas, é a liderança que está disposta a ouvir a opinião, a ouvir novas ideias e querer discutir, trazer conversas difíceis para a mesa, né? Uma liderança curiosa, uma liderança corajosa, né? Que tem... Porque ser líder não é nada fácil, porque lidar com pessoas não é nada fácil. Né? Lidar com máquinas é muito mais fácil. Aí o ChatGPT, quem não está usando? Educado até o garoto. Né? A gente tem trocado altas ideias. Com o ChatGPT, ele responde tão rápido, tão eficiente, educado. Né? As pessoas não são assim, as pessoas são bem complexas. É como se a gente introjetasse o controle. Né? O controle não é mais externo. Né? Então ele foi, digamos assim, indo de um exterior lá no século XIX, onde as organizações eram geridas numa lógica militar mesmo, né? Para um controle mais soft, principalmente a partir dos anos 30. Aí você tem os anos 60, uma série de movimentos culturais, estudantis, de libertação nacional. Isso realmente faz com que a gestão tenha que se reposicionar. Mas o que é interessante é que a norma subjetiva é essa norma do desempenho. Então vocês devem imaginar o efeito disso para a subjetividade. Né? O sujeito não tem mais esse espaço entre o que ele deseja e o que, digamos assim, a empresa deseja. Ele introjeta, ele engole, ele trata como seu esse desejo de produzir.
digamos assim, contrariamente ao que a gente viu na modernidade, né, que é um desencantamento do mundo, como o Weber vai trazer, o que a gente precisa agora é reencantar, né, é imaginar novos horizontes possíveis, né? Vários autores vão falar sobre isso. O Ailton Krenak, o Nego Bispo, né? A Elizabeth Povinelli. Quer dizer, vários autores vão mostrar que a gente está basicamente numa crise de filiação e uma crise de imaginação diante do que a gente tá enfrentando, né? Quem vai carregar esse piano, né? São as novas gerações. Então, o que a gente precisa é desse reencantamento. Para retomar a Maria Rita Kell num outro texto, chamado A Fratra Órfã, é muito interessante que o que a gente precisa é de uma frátria, quer dizer, é a criação de relações que prescindam de uma figura total, paternal, paternalista. O que a gente precisa é estabelecer laços entre nós para que a gente possa transformar as coisas, né? Então, ao invés de ir atrás dessa figura mítica que vai nos salvar a todos, né, a gente deve entender que a gente precisa estabelecer uma relação de filiação com os outros, para que a gente possa atuar sobre o mundo. Então, o trabalho ele deve ser um local privilegiado da frátria, né, dessa relação que a gente estabelece entre pessoas que trabalham. O mundo está muito chato, é muito mimimi. Agora não pode fazer nada que é considerado machismo. Ou seja, esse tipo de discurso mostra que há uma espécie de ilusão segundo a qual antes, né, haveria uma masculinidade total e refreada e agora não, né? Então, eu diria que esse tipo de discurso, ele se sintetiza em algo que vira e mexe a gente vê por aí, que é a crise da masculinidade, né? Os homens não sabem mais como ser homens. Eles perderam as suas balizas. Antes o meu pai fazia, era o contrário, meu avô era macho de verdade, eu não sei. O que os estudos históricos mostram, e isso me parece bastante interessante, é que a masculinidade é sinônimo de crise. Esses discursos, eles podem ser encontrados em qualquer momento da história, mas notadamente de maneira mais insistente a partir da modernidade. Então isso não é que nos anos 60 os homens eram homens de verdade, nem nos anos 50, a gente está falando de séculos e séculos, a partir dos quais começou a se criar essa ideia de que há uma virilidade total perdida no passado, que a sociedade não deixa a gente viver propriamente. Então falam muitas vezes de uma espécie de feminilização da sociedade que exige que os homens, digamos, sejam menos homens, né? Esse tipo de discurso vai se articular ao que contemporaneamente se nomeia o masculinismo. Ou seja, esse discurso segundo o qual os homens devem rejeitar a modernidade e abraçar a tradição. A diluição do patriarcado coloca em jogo, coloca em cena, um processo onde aquele lugar fixo de poder começa a ser questionado. Eu gosto de demarcar, principalmente por as questões que esse projeto suscita, como um projeto colonial. E aí, quando a gente localiza ele enquanto um projeto colonial, a gente está localizando ele mais ou menos em um arranjo de uns 600 anos, mais ou menos, de duração, né? Que suscita uma série de questões que basicamente se fortalecem numa lógica de poder e de autoridade. E aí, obviamente, dentro do projeto de masculinidade hegemônica patriarcal, o poder e a autoridade do homem. É a lógica da violência que está por trás disso. E mais ainda, a lógica da morte, da diferenciação, de que só existe uma relação que é pautada numa diferenciação e na demarcação e anulação do outro. E aí, se a gente dá um passo para trás novamente, a gente pensa que, mas tem coisas aí que eu já vi em outros planos. Claro, porque este projeto, na sua face colonial,
eticamente, ele também regula outros marcadores de experiência, como raça, como corpo, como território. Vocês separaram uma consonância aqui? Elementos comportamentais e estéticos do projeto de masculinidade hegemônica patriarcal são basicamente os mesmos que organizam e dão sentido para a imagem de empreendedor que nós temos no capitalismo contemporâneo. Ou seja, há quase que uma diluição daquilo que a gente pensa como um comportamento ideal desse projeto de masculinidade, tão somente no homem, né, no sujeito, o homem em si. Isso se descola e vai para uma figura ideal. Uma figura essa, inclusive, que pode ser vestida por todos, homens e mulheres, a partir do momento que eles aderem a esse projeto de ser empreendedor. O desbotar do homem no século XXI é a gente perceber como essa imagem vai ficando cada vez mais transparente e vai mostrando para a gente, quando a gente olha criticamente para esse projeto, que falar de masculinidades é falar de um projeto central de poder colonial e que continua articulando, produzindo desigualdades, produzindo fixações ou lugares fixos e, fundamentalmente, produzindo a morte. O que a gente diz sobre os homens, né? Um pouco a minha tese aqui hoje, vocês vão perceber que tem a ver com perceber duas coisas. Que os homens matam e morrem. Eles matam muito e morrem muito, né? E eles não matam só mulheres, mas matam também outros homens e são mortos por outros homens e se matam muito, né? O que isso diz para a gente de masculinidade? O que isso diz para a gente de um aprendizado do que é ser homem até as últimas consequências, né? Então, por que é que a violência se transforma em uma ferramenta tão central na vida de muitos homens, ao passo em que vão se desenvolvendo, né? E aqui eu logo também aponto para uma responsabilidade que não é individualmente de cada homem, mas como a gente tem que ter um olhar para como a sociedade produz esse modelo de masculinidade. As instituições produzem esse modelo de masculinidade. E por instituições eu estou falando desde o Estado, escola, religião, estou falando de família, estou falando de mídia. Então, onde diferentes planos vão transformando, produzindo essa masculinidade, né? Então é isso, né? A gente chega num lugar onde a gente, também nos grupos reflexivos, consegue produzir com esses homens uma percepção de que o modelo de masculinidade restritivo, seja homem, responda com violência às situações, não leve desaforo para casa, não é o único modelo possível. E esse modelo, eles vão percebendo que é um modelo que não traz um ônus apenas para as mulheres, mas para eles mesmos, né? Em termos da violência que eles podem cometer e sofrer. O que é que a gente quer pensar sobre as masculinidades e como que a gente quer produzir estratégias de intervenção que também modifiquem as relações de gênero, a questão da equidade e de vidas melhores para todas as pessoas a partir de um olhar para os jovens, né? E pensar que talvez uma palavra essencial nessa conversa seja a palavra cuidado. Eu queria trazer aqui para minha fala o imortal Ailton Krenak, que curiosamente, em uma das suas obras recentes, dentro daquela perspectiva dele de ideias para adiar o fim do mundo, ele escolheu usar o termo Tai Chi Chuan para falar do exercício contínuo de circular pelo mundo e ativamente friccionar nossas presenças, contando uns com os outros. Justamente quando prometem para a gente o fim do mundo, para dizer para a gente, desista dos seus sonhos, a gente tem que estar lá, firme e forte. E aí tem um outro conceito que é importante, que a gente tem aqui nas tradições dos povos originários no Brasil, né? Eles sempre se tratam como parente.
mesmo de uma etnia Guarani, Caiová, Munduruku, enfim, a forma de tratamento é oi parente, oi parente, oi parente. Na perspectiva de dizer que você é da minha família, que você habita o mesmo mundo que eu, está sobre esse céu e sobre essa terra, e vivendo as mesmas coisas que eu vivo. E dentro do Tai Chi Chuan, essa ideia de parentesco é o que dá força para esse sistema de transmissão de conhecimento. E a gente não pode também ficar muito surpreso, porque com o passar do tempo a gente se trata como família. Então o meu Shifu é como se fosse o meu pai de treino, o meu pai marcial. Falar de tradição e de ancestralidade é também falar de resistência, é também falar de permanência, é também falar de coragem, dessa necessidade que a gente precisa ter de esperançar sempre. As artes corporais chinesas trabalham uma certa noção muito importante, que na língua chinesa a gente fala Xin, que é coração e mente, como uma coisa só. Como se pensamentos e emoções não tivessem numa certa hierarquia, mas não só num pé de igualdade, mas quase que de comunhão. Essa mesma coisa está ali premente. Que, portanto, eu reencontrei na arte marcial chinesa algo que eu já tinha encontrado, por exemplo, no Paulo Freire. Uma ideia de que a educação, por exemplo, não é uma transmissão onde eu te dou um conteúdo e deposito em você, mas uma circulação de alguma coisa que se dá comunitariamente e que só tem valor se eu vejo na minha vida prática. Mas que, sobretudo, se eu quero ter habilidade nessa arte corporal, eu não posso esquecer que para todo esforço precisa de um descanso. Para todo descanso precisa de uma ativação. Que é muito diferente da nossa lógica constantemente produtivista, de pensar que quanto mais a gente fizer, melhor. Às vezes, tem que fazer um pouco menos. Às vezes, não tem que fazer nada. E esse é o jogo entre Yin e entre Yang. E eu reencontro nos versos, por exemplo, de Pinto do Monteiro, um dos grandes repentistas desse país, paraibano, que é, na verdade, também poeta, porque o repente, a poesia, é canto, é tudo isso, na nossa cultura tradicional dos povos da nossa terra, eu reencontro a bolinha do Yin Yang na figura da letra S, quando ele canta assim: eu comparo essa vida à curva da letra S. Tem uma ponta que sobe, tem outra ponta que desce. E a volta que dá no meio, nem todo mundo conhece. Pinto do Monteiro é um mestre de Tai Chi Chuan, eu concluí. Porque o mistério dessa prática não é apenas a oscilação entre ativação e recolhimento, entre movimento rápido e movimento lento, mas é o cultivo também desse mistério, a presença a longo prazo, a ideia de que eu vou aprender não só no momento da aprendizagem, mas convivendo um com o outro, uma coisa que, portanto, leva tempo.